Provavelmente você já deve ter visto vários conteúdos por aí, ou até se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar do tipo: o que eu teria feito se eu tivesse começado hoje o Instagram? Como eu faria se eu tivesse começado do zero? E várias coisas do tipo. Esse vídeo não será sobre o que eu teria feito se eu tivesse começado do zero, porque na verdade eu comecei. Então eu vou te mostrar o que eu fiz e realmente funcionou. Não é suposição, mas é aquilo que eu fiz na prática e eu vi o resultado. Eu consegui vender mesmo com poucos seguidores. O meu foco não eram seguidores. Eu queria encomenda, eu não queria ser super conhecida, mas eu queria ter dinheiro para poder pagar as minhas contas do mês. Por isso que nesse vídeo eu não vou ficar te dando dicas de como eu faria se eu tivesse começado agora, o que eu poderia fazer, nada disso. Eu vou falar exatamente o que eu fiz, porque eu abandonei um perfil de mais de 1.000 seguidores para começar do zero. E apesar disso, ele funcionou muito melhor do que esse que tinha mais de 1.000 seguidores. A primeira coisa que eu fiz foi analisar o meu perfil e entender que caminho eu ia seguir. Quando eu parei para analisar o meu perfil, que tinha mais de 1.000 seguidores, se você não está entendendo que perfil é esse, vou explicar rapidinho. Quando eu saí da FAB, eu queria empreender e eu criei um perfil, na verdade eu já tinha e fiquei reutilizando várias vezes para poder vender os meus produtos que eram produtos de revenda. Vela, incenso, essência, home spray, skincare, semijoias, foi de tudo um pouco. Esse perfil tinha um pouco mais de 1.000 seguidores. As fotos eram bonitas, os vídeos eram interessantes, mas eu continuava sem vender. Então eu peguei esse perfil, que já tinha mais de 1.000 seguidores, e parei para analisar se aquele público realmente me atendia. Isso porque quando o meu e-commerce deu errado, na verdade eu desisti dele, eu comecei a ir para o artesanato, eu fui para a cartonagem. E quando eu decidi ir para a cartonagem, eu pensei, eu vou reutilizar aquele meu perfil que já tem mais de 1.000 seguidores, ou eu vou arriscar tudo e começar do zero. Foi aí que eu parei para analisar. Eu vi que no meu perfil de mais de 1.000 seguidores, o público estava assim, toda hora que eu mudava meu produto, eu reutilizava aquele perfil, então não era o meu público-alvo. Já que na cartonagem era algo mais artesanal, não é o mesmo público da revenda. E quando eu criava conteúdo, as pessoas não engajavam, não curtiam, basicamente eram só as minhas amigas, mas não eram clientes realmente. Quando eu analisei isso e eu vi que, poxa, se eu mudar de novo de produto, provavelmente ninguém vai engajar, ninguém vai receber esse conteúdo, porque sem o engajamento, o algoritmo acha que meu conteúdo é ruim e aí ele não libera para as pessoas. Foi aí que eu decidi começar do zero. Então, o primeiro passo que eu fiz foi: eu vou continuar com esse perfil ou vou recomeçar. Foi quando eu decidi recomeçar, e aí sim, eu comecei um perfil do zero, por isso que eu estou falando. Não é o que eu faria, é exatamente o que eu fiz. Assim que eu criei o meu perfil ali do zero, eu estruturei e postei várias coisas no mesmo dia. Não tinha aquela coisa de, vou postar de manhã. O perfil era novo. Se eu fosse postar tudo no mesmo dia, não ia fazer diferença nenhuma para o algoritmo, porque assim, não tinha nada mesmo. Então, nesse momento, eu já estruturei o meu perfil para receber novas pessoas, colocando aqueles posts básicos. Então, por exemplo, eu coloquei um post falando da minha marca. Eu coloquei um outro post falando sobre o significado do nome da minha marca, mais o meu propósito com o meu produto. E o terceiro era uma foto minha explicando quem era a pessoa por trás daquele perfil. Isso aqui foi o básico. Eu joguei tudo isso no mesmo dia, fiz nos destaques também, coloquei nos stories e deixei nos destaques. Eu arrumei ali a casa para receber, mesmo que eu não tivesse muitas postagens. O básico ali já tinha. E nessa estrutura, nesse perfil, como eu estava começando, eu quis mudar a maneira como eu lidava com o Instagram. Em vez de eu querer falar com o mundo, eu decidi falar com a minha cidade. Por isso que na minha bio eu coloquei mais palavras-chave, exatamente o produto que eu estava fazendo, o que a pessoa poderia esperar disso, e eu adicionei o nome da cidade, porque eu estava focando na minha cidade. E aquilo que a gente escreve na nossa bio são palavras-chave que quando alguém pesquisa, o Instagram vai ver que, tá, essa pessoa tem essas palavras-chave, então provavelmente vai servir como resposta para aquilo que a pessoa está pesquisando ali na rede social. E essa decisão foi completamente assertiva, porque a partir do momento que eu coloquei o nome da cidade, eu comecei a atrair as pessoas da cidade. Não quer dizer que eu não vendi para fora. Logo depois eu comecei a vender interestadual e também internacionalmente. Eu enviei meus produtos para os Estados Unidos e para outros lugares. Porém, não era o meu foco. O meu foco era a minha cidade. E foi isso que me ajudou ali no zero, até encomenda mesmo com pouco seguidor. O terceiro ponto foi que eu não fingi ser grande. Eu sei que muitas pessoas falam que a gente tem que se comportar e mostrar da maneira que a gente quer ser visto.
Só que eu estava iniciando, ninguém me conhecia na cidade, eu não tinha uma clientela, então, em vez de eu fingir que era grande, eu assumi o meu tamanho, eu assumi que eu estava iniciando. E nesse momento foi quando as pessoas se aproximavam, porque eu falava quando eu tinha encomenda, vou fazer uma entrega, minha primeira entrega para Minas Gerais, minha primeira entrega internacional. Tudo isso eu compartilhei com o meu público e eles também festejavam a minha conquista, porque desde o início houve essa conexão. E nesse meio tempo, como eu quase não tinha encomenda, era muito raro, nesse início que eu estou querendo dizer, aquele primeiro mês, porque eu abri o meu perfil em abril, eu só fui ter encomenda final de maio. E em junho eu comecei a ter clientes realmente vindo totalmente do Instagram. Então, nesse primeiro e segundo mês, eu não tinha o que postar direito, eu só postava aquilo que eu estava confeccionando, que era para ser exemplo. Eu não tinha um produto, uma encomenda mesmo. E quando surgiram os primeiros clientes, eu comecei a entregar mais do que eles me pediam. Então, se eles me pediam a caixa cartonada, eu enviava foto, eu enviava vídeo editado com música, eu já deixava tudo pronto para a pessoa para avisar que o produto estava pronto. Isso porque quando eu estava entregando a mais, a pessoa ela meio que enchia os olhos e ela fazia questão de compartilhar o meu trabalho e isso me ajudou a aumentar minha visibilidade aqui na minha cidade, porque eu não cobrava das pessoas, posta aí, não falava nada, nada. Eu entregava sempre no privado e aí a pessoa pedia, eu posso compartilhar e te marcar? Eu, com certeza, né? Era o que eu estava querendo mesmo, mas eu não pedia. Era um movimento orgânico, os meus clientes queriam compartilhar aquilo que eu tinha feito. Então, entregar mais do que eu realmente oferecia me ajudou muito no início. É um trabalho tanto online quanto offline. E aí, depois eu falava, também vou compartilhar no meu. Aí eu postava nos stories, criava reels e a pessoa engajava. Mas o fato dela compartilhar aumentava o meu alcance também. E aí vinham pessoas que eram futuros clientes, não eram pessoas só interessadas ali no meu conteúdo. Não, eram pessoas que gostaram do produto, do trabalho e aí passavam a me seguir para futuramente comprar de mim também. O quarto ponto foi que eu postei todos os dias lá no início. Isso porque eu não tinha tanta encomenda. Então, quando você não tem tanta encomenda assim, você não tem tanta demanda, você tem tempo para fazer conteúdo. Eu postava todos os dias nos stories. Eu trabalhava em algum produto, vou fazer teste ou algo assim, filmava como se encomenda fosse. Eu nem falava nada, mas eu colocava esses vídeos de bastidores e confecção todos os dias nos stories. Eram vídeos que eu também fingia que eram presentes ou encomendas e criava conteúdo para Reels, mas eu não falava, entrega do dia sem ter uma entrega de fato. Eu só mostrava como é que era uma encomenda. Se você encomendar de mim, é assim que eu vou te entregar. Era essa a ideia que eu tinha quando eu criava o conteúdo. Por exemplo, eu colocava objetos de bebê porque eu estava querendo atingir grávidas que queriam contar para a família que estavam grávidas, ou então para presentear em chá de bebê. Por isso eu utilizava produtos infantis, para quem estivesse assistindo tivesse a ideia, porque às vezes a pessoa nem tem ideia, mas assim que ela viu o meu produto, os produtos de bebê, ela, é uma boa ideia, eu acho que eu vou querer isso para mim também. Realmente funcionou. Utilizar o meu produto de forma contextualizada e ajudar a pessoa a imaginar que ela pode usar aquilo, me ajudou a conseguir clientes. Mas assim, o meu engajamento continuou baixíssimo, baixíssimo. Só engajava o cliente daquele produto específico. A maioria nem sequer comentava, compartilhava nada, só entrava no meu link lá na bio, que eu já deixei tudo estruturado, ia lá e pedia sua encomenda. E foi muito importante eu postar todos os dias e postar nos Reels, mesmo com pouca visualização, porque eu consegui entender logo no início o tipo de conteúdo que funcionava para o meu público. Porque assim, não tinha muita gente me vendo mesmo. E nos stories, mesmo que eu tivesse 5 visualizações, eu continuava postando, porque nesse momento você cria o hábito de postar. Não deixe para criar o hábito só depois que você tiver grande. Não deixe para postar nos stories só depois que você tiver um monte de seguidor. Não, se você tem 10, 15, 30 seguidores, converse com eles. Posta todos os dias para eles, porque você aprende a entender melhor o que a pessoa gosta de assistir e ao mesmo tempo você pega experiência na postagem. Você já começa a pegar as manhas do que fica mais fácil de você filmar, o tipo de conteúdo que as pessoas gostam de assistir. Pega o início para realmente aprender. Não fique frustrado porque não tem tanta plateia. Aproveite que tenha pouca plateia e fale com essas pessoas, porque você consegue gerar uma conexão muito maior com elas.
Porque quando você fala com poucas pessoas, você consegue identificar exatamente o que ela gosta. Diferente quando você já está falando com 1.000, 2.000, 3.000, porque cada um tem um gosto diferente. Mas lá no início, aproveita, posta todos os dias, coloca mais vídeo nos Reels. Entenda isso como um processo de aprendizagem. É nesse momento que você pode errar à vontade, que não vai ser uma queda enorme se você cair, porque tem pouca pessoa te assistindo. Se você deixa para fazer isso só quando já tiver mais seguidores, aí quando você cair, a queda vai ser muito mais feia. E às vezes você não vai saber lidar com isso porque você não pegou experiência. Por isso, logo no início, poste muito, foi o que eu fiz e me ajudou demais. O quinto ponto nessa história de começar do zero foi que eu não segui moda, eu segui o meu propósito. Eu criava o conteúdo e eu colocava o meu produto aquilo que eu me identificava. Se estava rolando trend, eu ignorava a trend. Se estava rolando algum produto específico e não tinha nada a ver com o meu, eu não encaixava isso na minha marca. Por quê? Quando eu estava lá no meu e-commerce, eu queria vender mais velas e incensos. Só que aí as pessoas pediam skincare. Aí eu comecei a vender skincare. Ai, mas eu queria semi-joia. Aí eu comecei a vender semi-joia. Ah, mas eu quero prata. Aí eu comecei a vender. Então eu fui acumulando o meu estoque com produtos que sequer eu tinha imaginado logo no início. Por isso que nessa etapa do meu negócio, eu quis focar no meu propósito. E todo o meu conteúdo ele era focado em gerar emoção, em gerar conexão. Então eu filmava devagar, eu prestava atenção nos áudios que eu estava adicionando, as minhas legendas elas não eram tão básicas, eu usava aquilo como uma reflexão mesmo. Eu realmente aproveitei para pensar, caramba, o que eu posso fazer se surgir uma trend ou alguma edição diferente? Será que isso vai me ajudar a transmitir a mensagem que eu quero para o meu público? Sim, vai reforçar. Então eu participava, se não, eu ignorava. Não interessa se as pessoas falavam, ó, na época que eu comecei, tava aquela coisa do áudios em alta para você usar essa semana. Eu ignorava tudo. Porque eu já tinha feito isso naquele perfil do meu e-commerce com mais de 1.000 seguidores e não me adiantou de nada. Dessa vez eu falei, não, eu vou fazer com a minha cara e com o meu estilo. Então eu usava o áudio que fazia sentido para mim. Eu usava a edição que me ajudava a transmitir a mensagem. Então se eu quero falar para a pessoa que o meu produto vai trazer acolhimento e que é para agregar tanto para as clientes dela, porque eu também trabalhava com caixas cartonadas personalizadas para empreendedoras, ou para você poder presentear uma mãe, para poder presentear a avó, para falar que você está grávida. Eu sempre pensava, isso vai me ajudar a reforçar? Vai. Teve um áudio que na época ficou em alta, que era aquele de 9 meses. Eu não lembro direito, mas assim, 8º mês aguenta, nananana. Só para vocês conseguirem entender qual que é. Não sei se você identificou, mas surgiu esse áudio. E o que que eu fiz? Eu peguei uma caixa, coloquei os produtos de bebê, fiz um laço lindo e maravilhoso e fui tirando o laço, mostrando os produtos com esse áudio. Esse áudio, na época, estava em alta, só que ele realmente me ajudou a transmitir a mensagem para aquela grávida. Por isso que é muito importante o seu propósito estar em primeiro lugar, porque quando surgir essas coisas que vão te dar maior alcance, você consegue se identificar se vai servir para você ou não. Se não servir, deixa batido mesmo. O sexto ponto é que eu não quis parecer. Eu simplesmente era. Igual eu falei logo no início desse vídeo sobre que talvez as pessoas falam, ah, você tem que parecer que é desse jeito para as pessoas poderem comprar de você. Isso tem a ver tanto com a forma como a gente aparece, como também a maneira como a gente posta o nosso produto. Tudo isso realmente vai afetar. Se você aparece de qualquer jeito, a pessoa vai ter um julgamento de que você é desleixada, de que você não é confiável, mas você não precisa colocar uma máscara e fingir que é um personagem. Ah, eu quero vender luxo, então eu vou fingir que eu sou rica, vou aparecer aqui com um monte de semi-joia para você pagar mais caro no meu produto. Isso não funciona. Então eu não quis parecer ser alguma coisa, eu não quis parecer ser uma marca de acolhimento. Eu simplesmente era. Dessa vez eu fui completamente na contramão do que estavam ensinando na época. Eu não ia tanto na estratégia, eu ia no sentimento, eu ia na emoção, não era na trend. Era isso vai gerar conexão, isso vai gerar uma conversa com o meu público. Por ser eu mesma nesse momento, porque eu não estava seguindo estratégias, eu só simplesmente estava sendo eu mesma, foi quando eu consegui criar conteúdos com mais conexão e autenticidade. E foi exatamente aí que as pessoas começavam a se conectar comigo, porque via que eu não estava fingindo.
era a Cecily do início ao fim. Se você me via trabalhando de noite, era o mesmo estilo, de manhã o mesmo estilo, o vídeo que eu postava nos Reels. Se você me visse pessoalmente nos momentos da entrega, você ia ver que era a exata mesma pessoa, o mesmo estilo, era o mesmo tipo de comunicação. E isso é mais valioso do que você possa imaginar. Muito mais valioso do que qualquer dica, do que qualquer hashtag que você tem que pôr. Quando você é você mesmo e consegue colocar isso no seu conteúdo, nos seus stories, mostrar para o seu público a sua verdadeira essência, sério, na boa, as pessoas vão comprar de você porque elas gostam de você e elas percebem essa autenticidade. Eu sei que você pode achar isso meio, não é bem assim. Vê as pessoas que você segue hoje. Você consegue perceber aquelas que parecem verdadeiras e aquelas que parecem que só estão fingindo ser alguma coisa, ou você vê que tem algo estranho que faz você não se conectar com ela. A gente percebe, e da mesma maneira que a gente percebe, o nosso público também enxerga isso na nossa marca. Por isso que ser você vai trazer autenticidade, vai ser o seu diferencial, porque você não é igual a ninguém. Por mais que você veja um conteúdo diferente e você queira replicar, ele não vai sair igual, porque você vai adicionar outras coisas, vai adicionar sua experiência, vai adicionar a inspiração de outros conteúdos, de algo que você leu, de algum filme que você assistiu. Isso vai trazer autenticidade para você e é isso que vai te diferenciar das outras pessoas, porque é você, é totalmente único. E é exatamente isso que vai te ajudar a vender através da criação de conteúdo. Depois de um tempo de criar desse jeito, basicamente foram 2 meses, sem grandes encomendas, era uma encomenda, tipo, eu tive uma encomenda em maio, em junho eu tive 7 encomendas, aí depois foi escalonando, foi 12, se eu não me engano, 15, aí, gente, aí o negócio, eu abri em abril, em dezembro eu já estava assim, na estafa de tanta encomenda que eu tinha. Foi quando eu comecei a receber os feedbacks dessas pessoas que eu percebi que eu estava no caminho certo. Isso porque, se eu achar o feedback da minha marca antiga, eu vou postar, tá? Vocês vão estar vendo por aí agora. Mas antes, na minha marca antiga, todo mundo elogiava o produto. A vela tem um cheiro bom, o incenso é muito bom, tudo era o produto, não era a minha marca. E quando é o produto, a pessoa pode comprar esse produto em qualquer outro lugar. Quando a gente fala de revenda, que era o meu primeiro caso. Mas dessa vez, os feedbacks eram completamente diferentes. Eles eram mais emocionais. Era sobre a experiência que a pessoa teve. O produto, a pessoa falava, é lindo, surpreendeu. Mas você consegue notar no feedback que a experiência e a emoção que essa pessoa sentiu foi completamente diferente. E isso me ajudou a trazer credibilidade para o meu negócio, além de confiança. Porque quando a pessoa coloca o sentimento ali no feedback, traz mais confiança. Se você vê um feedback de, gostei, ficou muito bom, e um outro falando, nossa, eu fiquei maravilhada, não era o que eu esperava, ou sei lá, a pessoa carrega de emoção ali no feedback, ele traz muito mais confiança para você que vai comprar, porque você vê que não foi algo muito planejado, não é mais do mesmo, vê que foi um depoimento pensado, tocou realmente a pessoa aquele produto. Por isso que ele vai te ajudar muito mais. E foi quando eu percebi que eu estava no caminho certo, quando eu percebi que os feedbacks ele é muito mais emocionais. Aí eu falei, realmente, criar conteúdo com base na emoção e na conexão é o caminho. Por isso, se você está começando agora, se você já tem um perfil e você não sabe se continua nesse seu perfil ou se você começa um outro do zero, analisa, vê se compensa você começar do zero. E começando do zero, segue esse caminho, porque ele funciona. Não estou querendo dizer que você vai ter um monte de seguidor, porque aí isso tem a ver também com estratégia de crescimento, que não era o meu foco. O meu foco era vender. Posso ter poucas pessoas, mas se as poucas pessoas estão comprando, já são muitas pessoas. Às vezes a gente se vislumbra com 1.000, 30.000 pessoas, sei lá, um monte de seguidores e fala, isso só tenho 100. Cara, se 50 compra, se 30 compra, já é gente pra caramba. E era isso que eu pensava na época. Eu quero vender. Eu não quero o número de seguidores. Então eu não foquei em crescimento. Se esse é o seu caso, segue esse passo a passo que eu mostrei para você, porque pode ter certeza que ele funciona. Principalmente se você focar na emoção e na conexão, sem perder a sua essência, porque as pessoas percebem se você está fingindo ou não.
Claro que, além disso, também fiz alguns trabalhos no offline, como networking. Eu entrei em grupos de empreendedoras, eu comecei a tentar parcerias. Se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo específico sobre o meu trabalho no offline para me ajudar a vender. Mas assim, é offline, mas eu também não fui para feira vender, não, tá? Foi offline porque não era postar no Instagram, mas estava tendo um trabalho por trás que também era digital. Eu não saí me encontrando com as pessoas. E se você quer saber mais sobre isso, só comentar aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo se ele te ajudou. E no meu curso de criação de conteúdo, eu ensino exatamente sobre isso. Eu te ensino a estruturar, a você pegar o seu diferencial e alinhar a criação de conteúdo com o seu público e com o seu produto. Porque você precisa transmitir a mensagem certa e essa mensagem precisa ser escutada pelo seu público da maneira correta também, porque às vezes a gente acha que está transmitindo uma coisa, mas alguns detalhes estão transmitindo outra coisa, e isso tem muito a ver com o conteúdo que a gente cria. E se te interessou e você quer se tornar aluno, clica aqui no link da descrição, que lá vai ter mais dados, você vai ver sobre o que tem no curso, qual é o valor, só clicar que vai estar tudo aqui, porque lá eu ensino estratégia de conteúdo, estratégia de crescimento, porque eu não tinha interesse em crescer. Mas e se você quiser crescer, como é que você faz? Ah, eu sei fazer isso? Sei fazer isso, porque em junho do ano passado eu tinha 300 seguidores, 330, e hoje eu já tenho 28 mil. Então, assim, eu sei o que funciona. Então, eu te ensino exatamente sobre isso, ensino sobre storytelling, tem muita coisa. Só clicar no link da descrição que você vai ver mais detalhes sobre isso. E lembrando, se você ainda não curtiu o vídeo, não se esqueça de curtir, porque isso me ajuda bastante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Aqui tem vídeo toda terça e quinta. Até mais. Tchau!